Woody's Cast. Sejam bem-vindos ao episódio número 7 de Woody's Cast. E hoje o meu convidado, sabe aquele cara... O pessoal sempre dizia assim, chame o Douglas. E eu chamei. Mirante, me desculpe, tá? Não vão ficar zangados. Mas Douglas Pinto está aqui. Seja bem-vindo, Douglas, ao Woody's Cast. Eu que agradeço, Woody's, pelo convite, né? O Chame o Douglas virou domínio público, né? Então a gente agradece muito o carinho de todo mundo, né? Por essa marca que ficou aí popularizada em todo o estado, né? Beleza. Por falar em Mirante, chame o Douglas. Na tua saída ali da Mirante, depois que foi eleito vereador de São Luís, teve um episódio ali meio chato lá com a âncora, lá, um comentário que ela fez, e a galera da internet não perdoou. Como é que você, Douglas, com anos de Mirante, um repórter conhecido nacionalmente, como é que você sentiu, como é que você recebeu aquele comportamento da Mirante, pelo menos da âncora da Mirante, em relação ao teu trabalho? Bom, eu não acreditei, não quis acreditar, né? Que é um episódio superado, né? Não quis acreditar no momento que aquilo serviria de texto para o jornalismo, dizer que eu teria utilizado o meu trabalho, até porque o meu trabalho lá na empresa durou 21 anos, tenho muita gratidão a Mirante, né? Porque fui funcionário de lá, comecei minha vida profissional, posso dizer lá, né? Então eu tenho muita gratidão à empresa, porque foi lá que eu cresci profissionalmente, foi lá que eu pude mostrar o meu trabalho, que eu tenho uma dedicação muito grande. No meu trabalho de repórter, até hoje eu sou repórter, não larguei a profissão. E pelo meu empenho e por algumas situações que aconteceram, né? No meu trabalho, eu me tornei ainda mais conhecido, mais popular, e chegou o momento de aceitar uma nova caminhada, né? Eu tenho uma vida, né? E eu aceitei o desafio porque eu fui chamado para isso. Assim como a Mirante me chamou para o desafio de trabalhar nas comunidades, que eu já fazia isso, para mostrar as necessidades da população, eu também fui chamado para entrar no mundo político, também para dar a minha parcela de contribuição, como eu tenho dado na Câmara Municipal, e quem me conhece, acompanha o meu trabalho, sabe disso, do nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem um posicionamento firme por não concordar com muita coisa que acontece, né? Então, a gente tem o nosso trabalho seguro, honrando cada voto que eu recebi, não só os votos que eu recebi, mas de toda a população, que nem sabia que eu era candidato, mas se espantou aí com a votação que eu tive nas urnas, né? O mais votado desse último pleito foi o vereador mais votado, mais de 16 mil votos. Né? O mais votado da história. Da história, da né? história do Maranhão. Rapaz, de todos os 217 municípios, aí a gente tem aí. Eu atingi ali perto do coeficiente eleitoral, né? Ajudando a ter mais uma cadeira para o nosso partido. É importante. Agora, Douglas, o Chame a Mirante te deu uma ampla, né, visibilidade, mas antes do como é Chame a Mirante, não, Chame o Douglas. Tô até invertendo aqui o negócio. Chame a Mirante foi o que foi veio depois, né? Rapaz. Já encerrou, inclusive. Pois é. Mas assim, o Chame o Douglas te deu sim uma grande projeção, foi um quadro de muita repercussão, eu que o diga, né, porque eu tive que de vez em quando estar tete a tete com o Douglas aqui na Raposa, mas assim, antes disso, você já havia viralizado nacionalmente com outras reportagens. Já era um cara conhecido do grande público maranhense, não só pela projeção da Mirante, mas pela viralização de algumas reportagens, não foi isso? Exatamente. Então eu já tinha, né, essa popularidade, né? A gente tem no Maranhão centenas de repórteres, mas eu tinha essa popularidade em função de viralização de vídeos, né? Situações. Porque a gente, como eu falei, eu tenho mais de 25 anos de profissão na hora de comunicação, mas a gente vivenciou nesses 21 anos de Mirante a transformação da era analógica para digital. Então lá atrás a gente ainda trabalhava ali na área analógica para a gente fazer um ao vivo, tinha que montar uma
parafernália Toda uma de estrutura. de equipamentos, demorava para a gente entrar, às vezes o link não funcionava, a gente não entrava no ar. Então, assim, era muito difícil se fazer o ao vivo na era analógica, né? Quando chegou na era digital e a gente veio aí com muita força da internet, hoje já é possível você fazer transmissão ao vivo de qualquer parte do mundo pela internet. Então, a internet nos deu essa liberdade, nos deu autonomia de fazer transmissão ao vivo de qualquer lugar, independente de link ali para a torre, que era um link analógico. Então, a partir do momento que a gente tem autonomia e liberdade de um equipamento que nos possibilita isso, a gente começou a andar em toda a cidade. Facilitou demais. Facilitou muito, então a gente ficou vulnerável ao que aconteceu ao redor, né? E o que aconteceu ao redor ao vivo, meu irmão, não tem como segurar, não tem como editar. Acontece. Aí, no episódio lá do Cadeirante, eu fiquei impressionado porque o primeiro vídeo que viralizou era alguém que estava com um celularzinho na tela da TV, assim, filmando. Filmando da tela da TV. Isso, filmando da tela da TV. Quer dizer, a pessoa já está adivinhando que aconteceu alguma coisa. Ele, o seu Jonetes, Então, para o INSS, ele precisa ir. Só sabe aumentar as passagens. Cadê? Ninguém não tem o suficiente. Realmente é uma situação muito complicada. Olha só, segura ele aí, por favor, ele é cadeirante. Ele está aí. Ele precisa ir de cadeira de rodas para o INSS. O senhor consegue andar, senhor? Dê licença aí. O senhor consegue andar? Eu vou dar o jeito, porque... Qual é o problema dele, senhora? Ele tá com as pernas dormentes, deu AVC. Teve um AVC, AVC. mas ele consegue andar. Tá andando com esse lado do cara todo dormente. É pra pegar, nós conseguimos pegar um táxi aqui. Ficou até estranho, né? A gente mostrar uma pessoa que estava aqui na parada e dizer que era cadeirante e agora está andando. Então, aconteceu isso, né? A pessoa... O primeiro vídeo que viralizou é alguém que estava já esperando que acontecesse alguma coisa. E aconteceu, né? Mas essas coisas só acontecem contigo. Eu tava com uma preocupação quando eu disse, pô, o Douglas vai pra lá. Porque eu me lembro que tu teve aqui na Raposa e a gente... Eu não lembro o que foi que aconteceu. Não, foi lá na Maré, a Maré lá. Teve alguma coisa lá. Foi da Maré, a Maré cheia lá. Aí eu já fico preocupado. Eu disse, rapaz, será que vai acontecer alguma coisa lá no estúdio? Se vai entrar um cavaco? Eita, Porque meu Deus só do céu. acontece com o De Douglas. vez em quando acontece alguma coisa, né? E no dia seguinte do Cadeirante, um dia depois, teve o episódio do banho. Teve o banho, né? Eu estava lá fazendo uma reportagem de um alagamento na região do Renascença, naquela área onde era a empresa Oi. O pneu dos carros, e aí o risco que o motorista assume é muito grande. E o outro risco que eles assumem é exatamente de entrarem na contramão, como a gente observa. Olha aí, olha, o motorista desrespeitando a gente, sabendo que tem aqui muita lama na pista e jogou essa água todinha na gente. Vê como é que pode acontecer uma coisa dessa. E ele, além de ter se arriscado em colocar o carro dele aqui, de propósito ainda jogou essa água. A gente está aqui trabalhando para mostrar a dificuldade que os motoristas estão tendo. E esse motorista aí... E aí eu estava com minha equipe no Canteiro Central, fazendo ao mesmo tempo reportagem, e aí me chamaram para entrar ao vivo, e como a gente tinha autonomia de entrar ao vivo, porque a gente tinha um equipamento que a gente chama de Mochilink, linkou, a gente entra ao vivo. Então eu parei um pouco de fazer a reportagem ali, que eu estava fazendo por primeira edição, e aí entrei ao vivo no Bom Dia Mirante, e aí o carro que estava lá parado, ele não tinha, os carros não estavam passando ali. Sim. Então, um corajoso começou a passar, mas pela beira. Porque quem é que em sã consciência vai passar com seu carro no meio da água? Só se for um doido para ter um prejuízo. Então, essa pessoa parou. Aí eu olhei, percebi a intenção maldosa dessa pessoa. Porque em vez dele passar pela beira, onde estava mais raso, ele passou pelo meio. Tanto é que a água, quando ela veio, ela não veio assim por baixo. Quando geralmente um carro passa por uma poça, a água espirra assim, né? Sim. Essa água, ele veio, acelerou, e a água veio assim, ó. Cobrindo cima, mesmo. cobrindo, passando pelo meu rosto, descendo aqui pela minha boca. Isso é um E eu teu- continuei falando. Enquanto eu estava limpando a boca, o cinegrafista teve o cuidado de virar a câmera para mostrar a placa do veículo que tinha feito isso comigo, né? Enquanto eu estava me limpando, e eu indignado, continuei falando, porque jogar detrito, sujeira, qualquer coisa no Sim. pedestre é uma infração de trânsito, né? E a gente encaminhou a placa do veículo para as autoridades, né? Multar o cidadão
por uma infração de trânsito. A gente descobriu que o carro pertenceu a um idoso de 85 anos de idade, provavelmente Mas não foi dirigia mais, e a gente descobriu que quem dirigia era o filho, que já tinha uma ficha criminal, né? Então a gente Já era gente boa, era cara. gente boa, né? Fazendo esse tipo de coisa, desrespeitando o pedestre. Isso ali foi eu. Imagine outras pessoas, né? Que tem Sim, na rua sim. que diariamente leva um bando de carro. Às vezes não é a intenção do motorista, acontece. Tem ali uma poça e ele está numa velocidade, Sim, o pneu por passa e acidente acontece. espirra, né? Acontece. Espirra, mas ali foi uma forma intencional. Eu, quando acontece comigo, eu fico com o coração na mão, porque às vezes a gente tenta ali ou não vê a pessoa e quando tu vai ver já tá em cima e psh, lá molhou e tal, mas não é legal. Douglas, depois do sucesso do quadro, depois de toda o teu sucesso como repórter, o repórter viral, né, veio essa questão da oportunidade de disputar uma eleição. Eu quero saber de como é que foi que rolou esse negócio aí, como é que apareceu essa oportunidade, quem foi que chamou, como é que foi, como é que o Douglas recebeu isso, assim, qual foi teu impacto quando foi convidado, ou se foi convidado, ou se você já tinha intenção de alguma forma. Eu não tinha, eu falo isso para todo mundo, não tinha qualquer intenção de ser candidato ou de ser político. Não passava nem pela minha cabeça. Não passava pela minha cabeça ser político. Nenhum momento? Em nenhum momento. Eu vivia o tempo todo como repórter, né? Às vezes lá dentro da empresa, Douglas, por que tu não quer ser âncora, não faz isso, não faz aquilo? Eu digo, não, eu me realizo como repórter, porque ser repórter era uma coisa que eu queria desde criança. Eu brincava de ser repórter, fazia o microfone, fazia caixinha de papelão como câmera. A primeira vez que eu tive contato com uma equipe de televisão foi no Jardim de Infância, que naquela época o ensino infantil, o primeiro lá, a gente chamava de Jardim de Infância, e ali teve uma equipe de televisão que foi lá fazer uma filmagem, na época era a repórter Flávia Regina, eu me lembro muito bem, e aí eu fiquei encantado, olhei o microfone, foi colocado ali perto de onde eu sentava. Amor à primeira vista. Eu fui lá para perto e digo, aí eu fiquei assim, o microfone eu conheço, eu vejo na televisão, mas a câmera eu nunca tinha visto. Eu digo, mas é aquilo ali que faz imagem. É o que fica por trás eu fiquei assim, olhando, aí eu fiquei acompanhando, criança, Sim. curiosa, né? Então ali foi um impacto na minha mente que eu tive aquilo como algo para mim, né? Eu queria ser aquilo, eu me identifiquei com aquilo e cresci com aquilo na cabeça. Era realmente uma brincadeira de criança que se tornou uma verdade, uma realidade quando eu me tornei adulto, porque eu só pensava nisso, né? E durante toda a minha carreira era o que eu queria ser. Sim. Eu não queria estar em estúdio para ser âncora. Não. Eu Vou queria falar estar na rua na pra história ser do apresentador. âncora, quando teve aquele BOzinho lá com a âncora da Mirante, eu vi alguns comentários do pessoal, o Douglas que era para ser âncora, nunca deixaram ele ser, mas nunca foi um desejo teu, ou teve alguma oportunidade? Na oportunidade, todos nós lá, a gente tem, quem trabalha na televisão, se você está querendo ir para alguma área, é só você mostrar que quer aquela Sim. área e você vai lutar por aquilo, né? Então eu nunca quis ser âncora, Certo. eu nunca tive essa vontade. Tanto é que o dia que eu apresentei o jornal foi porque eu tinha lá as pessoas que queriam que eu tivesse em algum momento na bancada, né? E aí eu digo, fui um dia. Foi legal? Assim, foi muito bom, né? Assim, eu não estou aqui me elogiando, mas pelo fato de eu não ter feito nenhum treinamento, nem nada, Chegou lá, assim, treinamento de câmera, treinamento de Mas posição de estúdio, mas nem já sabia nada, como mas era o funcionava. estúdio, é outro, né, outro patamar. Sim. Então, assim, fiz ao vivo, não tem pra onde correr, eu estava lá, cumpri rigorosamente a função dentro daquilo que era a minha expectativa, né? Vamos embora para a eleição que tu tá. Então, tu vamos mudou lá, aqui, para a tu foi lá eleição. na infância não Aí falou eu da me eleição. lembro que o ex-prefeito Eduardo Braide deu entrevista lá na TV Mirante, foi até no Bom Dia Mirante. Ele mesmo falou no ar que ele ia me chamar. Ele disse, olha, eu não me lembro bem a data, mas parece que foi 23 de setembro de 2023. Eu acho que ele falou isso no ar. Ele falou no ar, ele não mandou o recado, não. Ele disse para toda a população de São Luís. Ele disse, olha, eu vou fazer tanta obra, a gente vai fazer tanta obra em São Luís, que sou eu que vou chamar o Douglas. Ele disse isso, ele falou.
E aí, no ano seguinte, assim, eu não era afiliado a partido, nada, não tinha nada, Sim. não tinha padrinho político nem nada. E ele me fez o convite, né? E quando ele me fez o convite, aí eu ainda fiquei reticente. Não, eu não tenho vontade, né, de ser político, não sei nem que mundo é esse, mas a gente vive reclamando, né, o tempo todo, Sim. né, do que acontece na política. Então eu passei um bom tempo pensando sobre isso, né? Eu digo, a gente não se sente bem representado por todos que estão lá e vive reclamando do que acontece diariamente com as nossas vidas em função de quem está lá e que a gente elegeu. Então eu digo, eu acho que a gente, enquanto jornalista, se a gente tem a possibilidade também de contribuir com o que a gente conhece, é um caminho importante. Sim, sim. Então, eu recebi esse convite, né? Se ele não tivesse me convidado, se o ex-prefeito Eduardo Brade não tivesse me convidado, até hoje eu seria repórter, e eu sou repórter ainda, né? Mas até hoje eu não estaria na política. Não estaria. Mas como ele me convidou, ele me falou, Douglas, eu preciso de alguém com teu perfil que vá para a Câmara Municipal. E naquela época a gente já não tinha uma boa referência de Câmara com os mandatos que haviam lá. Sim. A gente não tinha, a população de São Luís sentia isso, né? Eu digo, não, então eu topo o desafio de me enquadrar nesse perfil para ajudar a população lá. Se é esse o momento de a gente ir para lá, eu quero conhecer o parlamento e ver o que eu posso doar de mim para aquele lugar, para que a gente possa melhorar a nossa cidade, porque a gente também está cansado de reclamar de parlamento, né? A gente está tendo uma boa gestão do prefeito, mas o parlamento ele tem que ajudar, não pode ficar fora disso, né? Então eu aceitei o desafio e nunca imaginei que ia ter Já ia te perguntar isso aí. uma votação tão grande, porque a nossa caminhada foi de pé no chão, né? A nossa caminhada foi de pé no chão. Eu não Teve uma ajuda do prefeito, não? Financeira aí nesse negócio? Não, o que a gente teve, assim, o PSD, na época, comandado por um outro presidente, que eu não quero me dizer aqui o nome, não destinou nem um centavo para minha campanha. 0, 0, 0, 0 para minha campanha. R$0. Então, já no segundo tempo da campanha ali, o prefeito viu que o partido não ia me ajudar, aí ele tirou da campanha dele, de prefeito, me fez doação, porque o candidato pode doar para o outro, né? Sim. Então ele me fez doação, eu estava gastando do meu próprio bolso, e lógico que eu não ia, é difícil, uma situação difícil. Já passei por isso. E já passou por isso, né? É muito complicado você tirar do seu patrimônio, né, para você fazer campanha. E aí eu recebi, e tendo verba para isso, que é do fundo eleitoral, para essa finalidade. Sim. E é injusto você pegar o fundo eleitoral e não dividir entre os candidatos que estão ali para disputar a eleição. E privilegiar meia dúzia, não foi nem meia dúzia, foram só 2 pessoas, né? E aí isso atrapalha todo o processo de renovação política eleitoral, porque quando o partido ele beneficia só a carta marcada, é para permanecer as cartas marcadas ali, ou alguém de interesse das cartas marcadas. E novos candidatos, novos nomes, um jornalista comunitário como o Douglas poderia não chegar lá por falta de recursos. E é complicado, já entrevistei algumas pessoas aqui falando sobre isso, essa questão do fundo partidário tem que ser melhor avaliado. Eu acho o seguinte, que se o partido quer apostar em alguns nomes, tudo bem, mas deixar zerados os outros, por que chamou para fazer a composição né? Sim. Então, assim, não pode deixar todo mundo zerado, não. Tem que ajudar de alguma maneira. E se aposta em umas candidaturas maiores, tudo bem, ninguém é contra, mas que você ajude cada um no seu significado, né? Sim. Então, foi isso que faltou, né? Ajudar quem você achava que era pequeno também. Sim. Então, lá eu recebi o socorro da doação do prefeito, que me ajudou ali para a gente poder caminhar. Beleza. Douglas, hoje você foi eleito. Fenômeno da televisão virou fenômeno das urnas. Só que tem uma mudança de lado aí.
Você antes era o cobrador, né? E hoje você continua cobrador, porque é cobrador no legislativo, que cobra do prefeito. Mas você também é cobrado pelo povo. Com certeza. Como é que está a cobrança do povo no mandato do vereador Douglas Pinto? E é uma cobrança gigantesca, né? Porque assim, como eu fui votado em toda a cidade, eu não sou vereador de um território como lá na Câmara, cada vereador tem seu território, tem sua base. Então ele é cobrado lá na base dele. Sua base é São Luís toda. Então, em toda São Luís, até fora de São Luís. Tu acredita que vai no meu gabinete pessoas de Passos do Lumiar, de São José de Ribamar? Ah, não, mas eu votei em São Luís. Mas aí a pessoa mora em Passos do Lumiar e Ribamar e quer o benefício para lá, mas votou em mim porque o título é de São Luís. Exato, e a gente vai explicar. Então, hoje, Udes, a gente faz um trabalho de formiguinha porque a gente precisa explicar para a população de que forma que a gente está atuando, o que é um vereador. Porque muitas pessoas confundem, acham que o vereador ele é o gestor, que ele vai para lá, Sim. que ele tem o poder de fazer a rua, que ele tem o poder de fazer a creche, a escola, o hospital, o posto de saúde, a reforma, isso e aquilo. E não é. Então a gente conversa e digo, olha, você que é morador, que está me pedindo, eu como vereador da nossa cidade, eu também posso pedir, mas de um meio oficial, que é por meio de um requerimento, uma indicação. Então a gente também pede, essa é a nossa função. A gente não pode garantir que aquilo vai ser feito, porque essa atribuição ela é do gestor da nossa cidade, do de quem está na prefeitura, de quem está no executivo, de quem está no governo. Então o papel do vereador, eu sempre falo isso para todas as pessoas, para que elas possam entender qual é o principal papel do vereador. Eu digo, olha, o principal papel do vereador é votar. Ele está votando por você, ele está decidindo por você. E só 31 pessoas em São Luís decidem por 1.100.000 habitantes. Você entendeu qual é o poder disso? Você delegou a sua função de votar para uma pessoa durante 4 anos. Então essa pessoa vai votar por você. E você sabe se essa pessoa está votando como você quer lá na Câmara? Porque tem projetos que podem não ser bons para a cidade, mas que estão lá, e que você às vezes não sabe, e todo dia lá a gente vota lá todos os dias, quando tem sessão de segunda a quarta, a gente está lá votando, e quando tem sessões extraordinárias também, a gente está lá votando. Então, eu conscientizo as pessoas da importância que é isso, né? Sim. Dela transferir para 31 pessoas esse poder de todo dia estar lá decidindo por 1.100.000 habitantes. E haja poder. Pois é. Então, você já imaginou o que é votar em um assunto que a população não queria, que era uma coisa prejudicial para a população, né? Então, acontece muito isso, né? Então, nem sempre a população está de olho no que acontece no legislativo. É muito difícil, até porque muita gente não entende o papel do legislativo. O vereador está lá para fiscalizar a obra pública, para saber se o dinheiro foi bem empregado, para saber se a obra é de qualidade. Então, a nossa atribuição, ela se fixa nesses 3 pilares, que é a fiscalização, que é o poder de voto, é a elaboração de projetos de lei, né? Então tem tudo isso. E eu passei o nosso primeiro ano de mandato a gente pesquisando o que a gente poderia fazer de lei que impactasse a nossa cidade. Tanto é que hoje, inclusive, eu sou cobrado por isso, por leis, né? Porque eu não quero chegar e fazer qualquer lei como é o papel do legislativo fazer só para contar. Então tem vereador, eu tenho 100 leis, 200 leis, e aí qual é a lei que tem impacto na vida do cidadão? Porque tem que funcionar. Tem que funcionar. Fazer lei por fazer lei. Tem que então você vai fazer, não adianta. Vamos criar uma lei do dia branco, vamos criar uma lei do dia preto, vamos lá criar uma lei do dia amarelo, vamos lá criar uma lei da política não sei de quê. Aí você pergunta para o cidadão, qualquer que seja na cidade, aí você sabe qual é a lei, alguma lei municipal importante para você? Aí a pessoa já não sabe, porque realmente... Mas, Douglas, assim, fazendo um balanço do teu mandato enquanto vereador, mandato de vereador, já tem 2, né? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, assim. Como é que tu poderia avaliar de forma de prestar contas com o nosso público aqui agora, dizer o Douglas, eu fiz isso, que foi de positivo para a população?
Então, toda semana a gente se reúne em algum bairro. Eu vou em 2, 3 bairros, dia de quinta a sexta-feira. A gente marca, a gente tem uma agenda para visitar as comunidades. Eu me reúno em igrejas, em associações, em ruas, no bairro, para conversar com os moradores. Eu não reúno multidão, eu reúno uma quantidade de pessoas com quem eu posso conversar uma por uma. Representando toda aquela comunidade. Eu, né? eu vou num bairro, por exemplo, eu estava na semana passada, eu me reuni em 2 localidades na Vila Palmeira, 50 pessoas aqui, 50 pessoas lá, mais 50 pessoas lá na Vila São Luís, né? Então a gente faz uma triagem, chama as pessoas para eu prestar contas do meu mandato. Eu digo o que é o papel do vereador, eu digo o que eu fiz como vereador de São Luís, falo qual a importância que as pessoas têm que dar para o legislativo, porque nós estamos lá representando as pessoas. Eu digo exatamente o que é o nosso papel, que não é esse de gerir, de estar lá fazendo, porque hoje o principal anseio do cidadão é que a rua seja feita, Sim. o asfalto chegue, a drenagem chegue, né? Isso tudo que avançou muito na gestão do ex-prefeito Eduardo Segurança e Braide, iluminação pública. e que está agora sendo bem conduzido pela prefeita Ismênia Miranda. Então, a gente explica para a população o que é o papel do gestor e o que é o papel do vereador. E nessa ocasião eu presto contas do meu mandato. Eu digo, gente, o que eu já fiz na Câmara, vocês sabem, e muita gente não sabe de fato, né? Eu divulgo até nas minhas redes sociais, eu digo, olha, lá na Câmara, o que a gente já fez. Eu fiz até um calendário com uma coisa que a gente tenha destinado por mês de emenda parlamentar. Então eu digo, olha, de emenda parlamentar que a gente já fez destinação, eu estou acabando de vir da Secretaria de Saúde, Sim. de conversar com a secretária de Saúde do município de São Luís, doutora Carol. Eu fui lá no CAISI, onde funciona a coordenação da pessoa com deficiência, porque eu destinei agora uma emenda de R$703 mil para compra de bolsas de colostomia. O que é a bolsa de colostomia? Aquelas pessoas que fazem cirurgia de intestino, que não conseguem mais defecar de forma normal, aí elas precisam dessa bolsa para que elas possam eliminar aquele resíduo, né? Imagine o tanto de pessoas que existem aqui em São Luís, tem mais de 1.000 pessoas que dependem dessa bolsa. E não só São Luís, tem muita gente do interior também, porque 60% dessa demanda aí vem gente do interior. Então, uma bolsa de colostomia, gente, é mais de R$100 uma. Então, é impossível uma pessoa assalariada estar comprando essa bolsa que se descarta em 2, 3 dias, uma bolsa dessa, descartável, né? Sim. Tem que botar fora. Então, a pessoa precisa de bolsas por mês todo. E são pessoas que passam de 6 meses a 1 ano para fazer a cirurgia de reversão. E muitas vezes usam e quando não podem fazer essa cirurgia, elas precisam utilizar essa bolsa por resto da vida. Imagine uma pessoa assalariada para comprar uma bolsa dessa. Não tem dinheiro. Então o custo é muito alto. E assim, o SUS não paga todo o custo desta bolsa, né? Então o que a gente faz? Enquanto vereador, a gente pode ajudar através do nosso mandato. A gente tem um direito, não é dinheiro do vereador, é dinheiro público que a gente destina, indica lá para onde pode ir. E na hora que a gente sabe que existe esse clamor, essa demanda das pessoas que estão dependendo disso, a gente não, vamos lá, vamos ajudar. Então eu destinei já R$703 mil, acabo de vir lá da coordenação da pessoa com deficiência lá, que funciona no CAISI no Filipinho, para conhecer essa estrutura que faz a distribuição desse material gratuito para a população. Porque muita gente vai para a imprensa, gente que escuta essa reclamação das pessoas, não me entregou, não tem, e não sabe que muitas dessas coisas não são pagas pelo SUS, né? A prefeitura tem que fazer ali com recurso próprio, tem que contratar, licitação, isso demora e tudo mais. Então, como a demanda é crescente, a gente vai lá, olha, está aqui mais esse valor para ajudar. A gente sabe que não é o valor suficiente, R$703 mil, a prefeitura gastou mais de 7 milhões no ano passado com a compra de bolsas de colostomia. A gente sabe que o que resolve é a cirurgia, e essa cirurgia de reversão ela é feita em hospital de alta complexidade como o Hospital Dutra, e o município não tem como fazer. Eu conversei com a secretária, ela disse que vai contratar agora esse serviço, mas de forma temporária, porque o município não tem alta complexidade. Então, assim, à medida que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo mais a estrutura, a gente vai entendendo as dificuldades e é ali que a gente tem que atuar. Então, assim, no ano passado, a gente teve direito a 3 milhões e 400 mil de emenda parlamentar.
Então eu saí dividindo esses valores, a gente mandou R$500 mil para o Aldenor Abelo, também para ajudar naquele grupo de vereadores, para ajudar o Hospital Aldenor Abelo, no Hospital Oncológico, hospital que vai tratar do câncer infantil. A gente sabe dessa necessidade, então o prefeito Eduardo Braide, no ano passado, ele deixou esse dinheiro empenhado, sim, e foi pago pela prefeita Ismênia Miranda, porque havia um erro de projeto lá atrás que esse dinheiro não podia ser pago logo de imediato para o Aldenor Abelo, né? Então, quando esse projeto foi corrigido, aí sim o dinheiro... Acho que teve vereador, se não foi vereador, não me lembro quem foi, que tinha dito que o prefeito não quis repassar esse recurso, né? O prefeito não quis, aí a prefeita... Porque cria situação política. Se o prefeito não quisesse pagar, não tinha dinheiro esse ano para pagar. Perfeito. Então o dinheiro do ano passado que a gente destinou, o que aconteceu, foi empenhado para ser pago este ano. Porque se ele não quisesse pagar, não tinha empenhado. Então essa história de que o Braide não quis pagar e... É política, é situação política, né? Cada vereador tem sua posição política, sim, mas a verdade é essa. Se não quisesse pagar, esse valor que estava lá atrás não tinha sido empenhado e sim, agora não tinha saído o dinheiro. Faz todo então, sentido. O prefeito deixou o dinheiro, porque o prefeito de São Luís, o ex-prefeito Eduardo Braide, ele tem uma preocupação gigantesca com a questão do câncer, né? Sim. Tanto é que ele que criou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que existe, ele, enquanto deputado, ele criou isso. E como prefeito, entende a necessidade, quando nós vereadores, a gente destinou esse valor, ele deixou empenhado. Havia um erro do projeto lá, porque o nosso regramento impede que o dinheiro de emenda seja utilizado em construção. E lá no projeto do Aldenor Abelo estava para a construção do hospital. Sim. O dinheiro podia ser utilizado em insumos, materiais, equipamentos, e foi garantido que na hora que mudou lá o projeto, sim, aí ficou tudo certinho. O impasse foi por conta disso. Exatamente. Então, aí na hora que resolveu essa questão, o dinheiro estava guardado e aí a prefeita Ismênia autorizou, já que o ex-prefeito teve que sair para ser candidato, né? Eu já ia pular para a questão da pré-candidatura a deputado, mas deixa eu voltar aqui, que a gente está falando de Câmara. Câmara. Tem ainda coisa de Câmara, que a gente tem uma prestação de contas grande do nosso mandato. Além das emendas parlamentares, sim, a gente destinou... Nossa primeira emenda a gente destinou para o Hospital Socorrão 2. Eu fui procurado por muita gente que queria... dinheiro para patrocinar projeto social, sim, dinheiro para a área cultural, muita gente do meu bairro me procurando com projetos e tudo. Eu digo, gente, olha, o meu mandato eu trabalho com prioridade. Eu digo assim, eu não quero precisar nunca do Socorrão 2, espero que você também não precise, mas é porta aberta, é lá que atende todo mundo. Então, assim, loucura se está faltando equipamento para o centro cirúrgico e a gente tem possibilidade de nossa emenda ajudar, eu digo, vai para lá. Então, eu estou tratando o nosso mandato com prioridade, por isso eu destinei para o Hospital Socorrão 2, que hoje é o Hospital da Cidade, Dr. Jackson Lago, a gente mandou para lá a nossa primeira emenda para comprar equipamentos do centro cirúrgico. Além de lá, a gente também destinou emenda parlamentar para a PAI, a gente destinou emenda parlamentar para as áreas de risco que a gente tem, sim, todo ano, esse sofrimento da população, disso, né? Então, tantas matérias, reportagens que a gente já fez. Então, assim, a gente presta contas do nosso mandato, né? Então, eu converso com as pessoas e principalmente a votação. Douglas, como é que você votou? Eu digo, votei a favor da população de São Luís. Eu sempre faço, sim, questão de deixar lá bem claro que lá todo mundo tem um posicionamento político, isso é característico do mandato de cada um e do lado de quem você está, mas acima do lado de quem você está, você tem que enxergar que quem está ali, quem te botou, foi a população, não, sim, foi nenhum político. O interesse maior, né? É o povo. Então, assim, eu, ali numa das minhas indignações, eu disse, olha, ficou muito bem claro na votação do orçamento que ali o que interessava era posição política das pessoas e não a população. Por que não votou o orçamento lá atrás na data que era para se votar? Deixou passar o tempo todinho e foi votar já esse ano. Quer dizer, eu
prejuízo é para a cidade. Teve Então, que ser judicializado, né? Tem um momento que foi judicializado, isso aí não inclusive, é legal. Uma notícia nova para as pessoas, para a população de São Luís, é que a Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão anterior de que a Prefeitura ela não deve ficar amarrada ao percentual de remanejamento de 25% por secretaria. A prefeita agora tem liberdade de administrar os recursos da prefeitura livre, os 25% de remanejamento, ela está livre para administrar da forma que ela achar mais correto. Até porque a área de saúde e a área de obras são as duas secretarias que mais remanejam, porque são prioridades, é o que mais necessita. E não destinar proporcionalmente para cada secretaria, porque tem secretaria que não vai precisar remanejar 25%, a gente sabe disso, o município tem 27 secretarias, e aí? Vai remanejar para uma que não precisa, e a Secretaria de Obras precisa remanejar mais, e não vai remanejar, quer dizer, aquele bairro que precisa da obra vai ficar prejudicado, vai paralisar o serviço. Então era isso que o ex-prefeito Eduardo Braga de São Luís, reclamava e denunciava, que foi feito no orçamento uma amarra. Né? Então, isso a Justiça derrubou. Virou uma guerra do Braide contra a Câmara. Exatamente. E aí a Justiça foi e deu razão para o nosso ex-prefeito, e agora a nossa prefeita Ismênia Miranda vai ter a liberdade de remanejar o percentual de 25% do orçamento como ela precisar, para que ela achar prioridade, ela vai lá e utiliza. O governo do estado, gente, tem um percentual de remanejamento de 50%. E a Assembleia Legislativa não faz essas amarras. Então, quando a Câmara se comporta dessa maneira, a gente vê que é posicionamento político e não de interesse da população. Então, esses vereadores que trabalharam para dificultar, não estavam a serviço do povo, né? Com certeza não, né? Então, é isso que a população tem que ficar de olho, né? Porque a gente tem ali posicionamento político e tem as pessoas que se preocupam de verdade com a população. Isso aí eu não estou falando que as pessoas, os vereadores, não têm trabalho. Todo mundo, cada um tem seu trabalho, tem seu projeto, tem seu território, e cada um é dono do seu mandato. Eu não estou aí mandando, eu não tenho esse direito de estar mandando no mandato de ninguém, ninguém tem direito de estar mandando no meu mandato. Mas a gente tem o direito de falar do que a gente pensa, do que a gente acredita que é o certo, e é por isso que eu digo, as minhas votações estão lá, né? A votação do orçamento eu pedi urgência porque estava engavetado. O outro projeto para a criação das vagas dos guardas estava engavetado, eu pedi para desengavetar, para a gente votar com urgência. O outro projeto que estava engavetado era o aumento do salário dos funcionários públicos do município. Esse tanto de projeto engavetado, senhor? Chega, o projeto fica lá. É para ser colocado em pauta, mas aí vem tudo quanto é projeto, passa na frente, eu digo não, prioridade para a cidade é isso aqui, vamos embora. Aí eu, como vereador, o povo me deu este poder, por isso que eu estou lá, e eu posso pedir a urgência e posso pedir para ser colocado em pauta, e é isso que eu faço. Então, eu presto contas com o povo de São Luís, porque a gente está de olho em tudo que acontece, então a gente, por meio da autoridade do nosso mandato, a gente pede para colocar em pauta aqueles projetos que são importantes para a população. Mas, Douglas, se são projetos importantes para a população, por que engavetados? Quer dizer que tem que criar toda uma situação para tirar da gaveta projetos que são de interesse, de benefício da população. Explica isso que o povo tem que entender. Então vamos lá. A gente, eu vou te mostrar o que aconteceu hoje, né? Teve uma sessão extraordinária para votar a favor ou contra o veto da prefeitura em relação ao projeto que criava um cronograma. A Câmara Municipal criou um cronograma de pagamento das emendas parlamentares. 50% das emendas parlamentares para serem pagas no primeiro semestre e o restante no outro semestre. Sim. Então, o que é esse projeto? Quem administra os recursos do município não é o prefeito, a prefeita? Sim. Né? Sim. Então, como é que o vereador quer dizer, olha, tu tem que me pagar esse mês e esse mês, a metade, e a outra metade tu me paga depois? Não. Quem foi eleito para administrar os recursos da cidade foi a prefeita. Não é verdade? Sim, sim. Então, ela que tem que decidir esse cronograma. Agora, sim, a lei orgânica do município estabelece que até o fim do ano. Então, ela pode pagar no fim do ano
as emendas, ela pode pagar no começo, ela pode dividir, o importante é que ela pague. Então, foi criado um cronograma estabelecido para emendar a lei orgânica, e aí a prefeitura vetou, e a gente entendeu que esse projeto é inconstitucional, você não pode mandar no recurso do município que ela pague esse mês ou aquele outro mês. E ela já tem um prazo legal para se fazer esse pagamento, né? Então, a prefeita, ela fez um cronograma de pagamento das emendas parlamentares, e aí eu vou te dizer como é que foi a votação de hoje, né? Como é que foi a votação de hoje? Como a prefeita já sinalizou que vai pagar as emendas, aí os vereadores, a maioria, manteve o veto. E se não fosse pagar as emendas com um cronograma, iam derrubar o veto. Isso é posicionamento político. Então, é isso que eu estou querendo falar. A política, né? Sendo a política. Exatamente. Então, assim, pagou as emendas? Então deixa que... Isso aí na fala de todos eles estava lá, o posicionamento político. Então a gente vai dar uma chance para ela, que ela está pagando as emendas, então a gente vai votar aqui a favor dela para manter o veto. Se não pagasse as emendas, qual seria o posicionamento? Não, vamos derrubar o veto. Então, assim, o que a população tem a ver com isso aí? É complicado. Não? A população só paga a conta, né? O que ela tem a ver é que ela paga a conta, então, assim, e vê os benefícios demorando a chegar. Você vê a diferença de posicionamento, quer dizer, se pagou a emenda, vota a favor. Se não pagou a emenda, vota contra. Então o posicionamento é político. É um toma lá da não cara. É pensando... De certa forma. Entendeu? Então eu já te respondi Respondeu, por completo. Eu acho que deu para todo mundo entender. Agora, Douglas, eu quero passar para o lado da candidatura, da pré-candidatura a deputado, mas a gente falou bastante de Câmara, você esclareceu muita coisa aqui, mas tem algo lá do comecinho da tua gestão que eu quero entender aqui. Quando você assumiu o mandato, teve muito embate lá com o presidente Paulo Vitor. Então teve um lance lá do gabinete, o gabinete estava com cupim, se não me engano, estava caindo tudo, tinha uma dificuldade para ti. O que foi que aconteceu? Explica para a gente esse teu comecinho. Rapaz, aconteceu que o negócio piorou. Olha aí. Isso aí foi semana passada. Me manda essa imagem que eu vou colocar aqui. Eita, rapaz, isso a gente tava sendo quase carregado pelos cupins. Rapaz, tu é doido, senhor. Não, aqui o negócio não. O negócio não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Né? Vou mostrar, depois ele vai me passar os vídeos, eu vou botar na tela para vocês. O cupim tava carregando a gente, tava não? Que loucura. Isso aí foi quando? Isso aí foi semana passada. Semana passada. Vem cá aí. Porque a gente descobriu... Porque foi feita uma dedetização lá, né? Que loucura. Senhor. Então, assim, barata, bicho, a gente já era acostumado a ter lá, a natureza tava assim. Então, assim, então não mudou nada, Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Mas isso é só com o Douglas, esse BO aí, todinho? É porque, tipo assim, aquele prédio é público, né? Sim, um patrimônio. Aquele casarão lá, é um prédio tombado, tem que todas as reformas, tudo que você mexer lá, tem que ter autorização do IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, assim, eu mantive todas as características originais. Então, foi feita uma mini reforma lá, eu coloquei um papel de parede nas paredes contemporâneas, que não são essas paredes históricas, que são as divisórias internas. Então, a gente trabalhou ali. E o cupim vinha trabalhando fora, né? Mas a gente botou um armário. Mas a gente tem tem que ter a dedetização. Graças a Deus que se lembraram de fazer uma dedetização antes dos cupins nos carregarem aí nas costas. Fizeram lá. O presidente Paulo Vitor mandou fazer uma dedetização lá. E como é que tá a tua relação com ele lá, senhor? Nossa relação é institucional, né? Institucional, pronto, ele é ali presidente. Mas institucional tá mais calma, né? Vocês tinham muitos embates aí. Pois eu larguei de mão, vou cuidar do meu mandato, porque o que não tem jeito, né? Então, pelo menos mandou fazer essa dedetização do cupim, nos botarem para fora do nosso gabinete, né? Mas, enfim, era para ser feito com maior frequência, né? Porque ali no centro histórico a gente tem muitas árvores com grandes cupins que adentram os prédios históricos e são uma ameaça, né? Na verdade, o prédio da Câmara deveria passar por uma reforma para manter as características originais. Na verdade, a Câmara já deveria ter mudado de endereço, né? Eu acho que está muito pequeno ali. Ficou muito pequeno, tanto que são 31 gabinetes, e os gabinetes
10 gabinetes são anexos ali do lado de fora, e se a gente tiver uma mudança de quantidade de habitantes na cidade, a gente aumenta o número de cadeiras na Câmara Municipal, que isso é uma coisa constitucional, estabelecida ali pela Constituição. Esse prédio não está preparado. E aí o prédio aumentaria mais 3, né? Seriam 30. Então, como é que daria conta de mais? Não tem mais aonde colocar, né? Se você for ver, eu acho que dos 31 gabinetes, 1 ou 2 tem banheiro. O restante nenhum tem banheiro, né? Então é um prédio. Na verdade, aquele prédio ali é é um prédio público, né? Da União. Né? Então tem que ser. Então, o próximo presidente tem que começar a pensar nisso, né? Você recebeu o convite do prefeito Eduardo, do ex-prefeito Eduardo. Rapaz, eu tenho que me acostumar a chamar o Braide de ex-prefeito, pô. Do ex-prefeito Eduardo. Tem que chamar agora meu futuro governador. Gente boa, Braide, gente boa. Deixa eu te falar. Orleans também, não vão querer me bater, tá todo mundo bacana. Todo mundo. Então tem outros candidatos aí também. Tem o Laércio, gente boa. Quem mais, meu Deus do céu? Tem o do pessoal. Do pessoal veio aqui o Enilton, gente boa também demais. Também tem mais alguém que está se lançando? Tem o do PT, o Camarão. Gente boa. O Camarão ficou de vir aqui, tô aguardando aqui também. Não falou o nome de todo mundo para ser justo. Mas né? quem é que tá faltando aí? Não tô lembrando. Não, até agora... O Enilton do PSOL. Não, até agora são esses, né? São esses, mas não, tem um outro aí. Tem aquele cara que veio aí... foi lá no Coroadinho, falou um monte de coisa. Ele tem um candidato também aí. Do Renan. O Renan, que é presidenciável. Ele falou que tem um candidato, eu não tô ligado, não. Mas, enfim, não vai fazer me perder todinho. Você recebeu o convite do ex-prefeito Eduardo Braide para se candidatar pré-candidato, já é pré-candidato a deputado estadual. E aí, Douglas, outra missão. Como é que vai ser isso aí? Como é que tá a tua cabeça em relação a isso? E o que tu tem para dizer aos teus eleitores? Foram 16.030 e poucos. 36. E 36 votos, né? Que te colocaram como vereador mais votado da história. E agora podendo ser aí um deputado, né? Fala pra gente. Bom, eu fiquei muito feliz de ter sido chamado, porque, afinal de contas, o nosso ex-prefeito, nosso futuro governador, Eduardo Braide, confiou muito no nosso trabalho lá na Câmara e viu, né, o quanto que a gente honrou os votos que a gente recebeu da população de São Luís e o quanto que a gente trabalhou pelos cidadãos da nossa cidade. Né? Então, ele não iria me convidar à toa se eu não tivesse um bom desempenho na Câmara Municipal. Quando ele me chamou para o primeiro desafio, que eu fui lá, que eu topei, que a gente mostrou o resultado na Câmara Municipal de São Luís, votando a favor do povo da nossa cidade, trabalhando na Câmara Municipal, sem nunca ter faltado nenhuma sessão, né? Então, a gente mostrou trabalho, mostrou resultado. Então, o prefeito confia muito na gente, no nosso mandato, e é disso que ele precisa na Assembleia Legislativa, de quem esteja ao lado dele, para ajudá-lo no Legislativo. Porque você sabe que um gestor, o governador, o prefeito, ele precisa trabalhar e ele depende muito do Legislativo, né? O Legislativo não pode atrapalhar o desenvolvimento da cidade ou do Estado, né? E você sabe que tem muitos interesses políticos que podem ir de encontro ao interesse da população. Então, na hora que o nosso ex-prefeito, nosso futuro governador, Eduardo Braide, me chama para essa missão, é justamente porque ele confiou a mim esse trabalho, de ajudá-lo na Assembleia Legislativa a trabalhar junto pelo Maranhão todo, assim como a gente trabalhou aqui pela nossa cidade, por São Luís. Né? Então, o prefeito Eduardo Braide, ele tem o ex-prefeito Eduardo Braide, nosso futuro governador, a gente fica repetindo porque fica difícil da gente tirar assim, da cabeça que ele não é mais prefeito, que o cara não é mais prefeito. Que não é mais prefeito da nossa cidade, porque ele é uma marca tão grande e forte por onde a gente passa que entranhou nos nossos pensamentos, na nossa cabeça. Mas ele está com essa nova missão, esse novo desafio, e ele nos chamou para ajudá-lo, né? E eu aceitei, vou encarar esse desafio, sou pé no chão, a gente vai correr atrás. A gente precisa, o Maranhão, Udes, é um estado que precisa sair do último lugar da fila quando se trata de coisa boa.
e tem que sair dessa posição com quem sabe fazer gestão. Porque quando é coisa ruim, está em primeiro lugar. Quando é coisa boa, está em último lugar. E para você ver que eu fico triste quando eu vejo um irmão nosso do sul do estado, de Imperatriz, criar um sentimento de não gostar de pertencer ao Maranhão, porque São Luís é capital, porque sempre o interior, o sul do estado, foi tratado de uma forma diferente. Então isso não é justo, porque as pessoas lá elas acham que elas não devem ser tratadas dessa maneira. Então se criou um sentimento de separatismo dentro do Maranhão. E faz tempo isso, né? Pois é. Por que se criou esse sentimento de separatismo, né? Imperatriz e região não quer fazer parte do Maranhão. Quer dividir o Maranhão, né? Aquela história do Maranhão do Sul. Esse sentimento, ele nasceu, ele cresceu e ganhou força, porque a gente sabe que lá no sul do estado, que é um lugar que tem um potencial econômico gigantesco, Sim. começou e é esquecido. Então a administração estadual ela se concentra toda aqui em São Luís, né? E para cá e deixa o sul lá abandonado, né? Então se criou esse sentimento de separatismo, porque é gestão, né? Se o governo está presente em todo o estado, com a mão firme, levando o investimento, ajudando quem produz, isso acaba, esse sentimento de separatismo acaba, porque você vai ver que as pessoas vão se sentir valorizadas, o estado vai andar. É aquilo que eu digo, o Maranhão não tem que ficar no rabo da fila. Quando é coisa ruim é primeiro lugar, quando é coisa boa está lá em último lugar. Então isso tem que acabar. Eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa hoje mesmo é, como o prefeito, o nosso futuro governador, já disse que ele vai abaixar os impostos. O ICMS é o principal deles, porque vocês sabem que o Maranhão tem a maior carga tributária do ICMS do país. Para que isso? Para que isso? Isso castiga não só o empresariado, mas nós individualmente. Aumenta a conta de telefone, aumenta a conta de água, aumenta a conta de luz, aumenta o alimento que você compra da cesta básica, reflete em toda a cadeia. Isso penaliza o cidadão que está trabalhando para pagar. E a gente fica impressionado quando a gente viaja, vai para outros estados e lá é mais barato do que aqui. Por que isso? Por que isso, né? Sim. Então a gente precisa mudar isso. E outra coisa, o Maranhão tem um potencial enorme. Eu faço meu programa gravando os lugares e eu fico assim encantado como o Maranhão tem coisa boa, de beleza natural, e a gente precisa abrir esses caminhos para o turismo para que todo mundo possa ver. Porque é dinheiro, o turismo é dinheiro. É turismo, é dinheiro, mas o Estado precisa chegar investindo. A gente tem a região do Munim aqui que é pertinho, a gente precisa de tanto investimento. E a gente precisa, mais do que nunca, de investimento em saneamento básico, do abastecimento de água para a população. Parece que a gente vive assim na década Eu acho que a década de 80 era melhor. Sabe por quê? Porque quando foi criada aí o Italuís, o São Luís era menor, então tinha água para todo mundo, não era não? E hoje não tem mais isso, está se cavando poço para tudo quanto é lugar. E a chuva não está mais penetrando no solo como antes. Então você cava um poço hoje, não dá água assim, tu tem que cavar bem fundo. E quando chega o mês de agosto, que não está mais chovendo, a água seca, não tem mais, e a população reclamando de falta d'água. Então é muita coisa que precisa ser corrigida, né? Vamos lá. Você começou a falar de problemas como impostos, o sul do Maranhão esquecido por gestão pública, e você é apoiador, né, declarado, evidentemente, do pré-candidato a governador Eduardo Braide. Muitos políticos e até analistas políticos aí da imprensa veem a candidatura do Braide com certo receio. Por quê? Inclusive até pelo relacionamento que o Braide teve com a Câmara, né? Que não foi você sabe disso, você está lá dentro, sabe que ali o embate não é legal. Você inclusive relatou aqui algumas situações, e dizem que o Braide, eu já falei isso aqui, eu falo muito que o Braide ele faz uma forma diferente de fazer política, que ele não faz a política tradicional, tá?
E aí tem gente que gosta do que eu falo, tem gente que não gosta, acha estranho o que eu digo aqui. Mas o Brad ele não faz a forma de política tradicional. Talvez ele não entre em alguns jogos, né, que eram já habituais da política. Isso leva a classe política a ter um certo receio. Dizem que o Brad ele governa sem ouvir Câmara, sem ouvir vereadores, enfim. E muitos dizem que se o Brad chegar ao cargo de governo do Estado, que ele vai governar da mesma forma, sem ouvir os prefeitos, vai chegar nas cidades, ele mesmo que vai fazer, não vai ouvir ninguém. E existe muito isso, e tu já deve ter ouvido isso por aí. Se não ouviu, meu filho, estou te passando aqui porque é o que a gente escuta. Você acredita muito no Brad. Você foi o vereador mais bem votado ao lado do Brad. Você defendeu o Brad aqui, citou o nome do Brad aqui várias vezes só durante essa entrevista. E está acreditando no Brad como governador. Como passar isso para essas pessoas que têm um pé atrás ainda, esse jeito novo do Brad fazer política? Será que isso é legal? Ele não é muito maleável com os políticos? Será que vai ser com os prefeitos? Enfim, tu já entendeu. Ele ouve o povo. O povo sabe disso. Então, gente, você sabe, ele nunca foi um prefeito de gabinete. As pessoas me procuravam, Douglas, tem um jeito aí de tu conseguir pra gente conversar com o prefeito lá? Eu digo, meu irmão, tu tem que conversar com ele aqui, ele tá acessível aqui, ele tá na rua, ele tá na obra, ele tá na inauguração, ele tá na ordem de serviço, o acesso dele é aqui. Ele é totalmente acessível, tu não vê nenhum segurança impedindo o povo de chegar, é todo mundo ao redor dele. Então ele ouve o povo, que é o principal. E a classe política está atrás dele, porque sabe o quanto que isso é importante. Quem que você ouve, né? O povo? Sim. Quando ele me chamou para ser pré-candidato a deputado estadual, eu perguntei, meu futuro governador, como é que você já está aí andando pelo interior, como é que você está indo? Porque o Maranhão é muito grande. Sim. É tão grande que você consegue sair de São Luís de carro, chega em Fortaleza, mas não chega em Cidade do Sul do Maranhão no mesmo dia, porque é longe. Como é que você está fazendo? Porque é muito longe. Está pegando avião, está descendo em algum lugar. Ele me olhou assim. Ele disse, Douglas, eu estou indo de carro, Douglas. Eu tenho que olhar a estrada, eu tenho que ver o que está acontecendo no interior do Maranhão. Eu vou governar, eu tenho que governar esse estado. Com a bênção de Deus, eu tenho que governar esse estado, eu tenho que olhar como é que está cada situação. Naquele momento que ele me respondeu, eu digo, eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho de saber que a gente vai ter esse governador. Porque na hora que ele me deu essa resposta, pronto, ele me calou ali, eu não perguntei mais nada, eu vi que ali está todo, não é só uma projeção política de você chegar no cargo de governador, é a vontade de governar o Maranhão para resolver os problemas que há muito tempo não são resolvidos, né? É a vontade de ser o gestor que ele sempre foi e que ele revolucionou São Luís com essa gestão. Né? Então ali ele não está ali de fachada, ele não está ali para agradar ninguém, ele não está ali para agradar a classe política, ele está ali para cumprir o dever dele, que é de ser um bom gestor. Eu te falo isso com orgulho, uma resposta que ele me deu ali. Né? Porque você vê que político para rodar o Maranhão todo, ele pega um avião aqui, desce Sim. ali, pega um helicóptero, vai para colar, e você vê, não, ele pega o carro e vai andando, assim como ele fazia em São Luís, que ele não sossegava de noite, ele estava em obra de madrugada, ele ia fiscalizar a obra. De madrugada, ele mandava instalar câmeras nos lugares das obras para ele ficar no celular olhando para ver se o pessoal realmente estava cumprindo. Parece um prefeito que eu conheço. Cumprindo ali o contrato, o serviço que estabeleceu que o serviço tinha que ser 24 horas para entregar na hora certa. Ele está lá olhando para ver se está tudo certinho. Então, a gente não tem só um gestor que está ali para mandar fazer e ir lá inaugurar, não. Ele está ali, vai no dia seguinte, cobra, vê se está tudo certinho, se o serviço que está sendo executado é de acordo com aquilo que está no projeto, se o material que está sendo utilizado foi aquele que foi contratado. Ele fiscaliza nesse nível? Fiscaliza tudo. Eu chego nos lugares, a gente ia participar da ordem de serviço, aí a gente está esperando ele no dispositivo, ele mandava chamar o engenheiro, traz aqui a planta baixa, deixa eu olhar. Aí eu fico só olhando daqui de longe e ele tá lá. Passava ali uns 10 minutos com o engenheiro olhando tudinho, tintim por tintim, da planta baixa.
Rapaz, Entendeu? é. Aí tu vê que não é qualquer coisa. É uma pessoa que quer saber o que está sendo feito ali, ele quer olhar tecnicamente, ele chama os técnicos, me explica o que é isso aqui. Ele quer saber de tudo, tintim por tintim, detalhe por detalhes, né? Ele não quer só estar assinando papel e mandar fazer o serviço, não. Ele se preocupa com cada etapa de tudo que tem. E ele mesmo que ia fiscalizar a obra, tu pensa que era o secretário de obra que ia lá. Quando o pessoal pensava que não, lá estava ele lá em cima olhando. E não tinha hora para ir, não. Então, assim, o pessoal ficava até com medo de parar ali um tiquinho para. Tá entendendo? Porque qualquer momento ele podia Prefeito chegar. E a coisa andava porque, assim, se tu visse, assim, a obra com ele tinha começo, meio e fim. E era entregue antes do prazo. Inclusive, a gente nunca viveu isso. Sobre isso aí, a gente fez aqui, eu fiz um episódio com o jornalista Isaías Rocha, a gente fez um comparativo, né? A gente até falou que comparou obras em São Luís do governo do estado e do governo do Braide, e avaliamos que o Braide soube vender melhor do que o governo. Vendeu as obras, né? Mas o que me chamou a atenção foi nos comentários. Que aí o pessoal começou, né? Quem defende defende Braide, quem defende o governo. E aí eu vi vários comentários dizendo, olha, o Braide é melhor porque ele faz entrega rápido, não demora muito tempo, entendeu? Esse lance da velocidade das obras, e ele deve saber disso, que já me disseram que ele trabalha muito com pesquisas, e as pesquisas apontam essas situações, a velocidade dele de entregar obras tem favorecido bastante agora. É verdade. E não só isso, ele inaugurou um modelo de gestão que ele obrigou os outros a trabalhar, porque senão ia ficar muito lá atrás. Então, assim, a gente começou a ver que vários prefeitos começaram a se inspirar um pouco nele, né? Para gravar para as redes sociais, para mostrar que está fazendo obra, para trabalhar no município. Sim. Então, isso a gente viu, começou a fazer, até mesmo o governo do estado, né? Começou a acelerar algumas obras aqui em São Luís, estava vendo que estava ficando muito lá para trás. E a gente viu. A gente viu também municípios aqui que passaram. Eu sempre disse, eu como repórter disse, gente, o povo de Paços do Lumiar foi castigado durante muito tempo, né? Paços do Lumiar foi castigado durante muito tempo, todos os gestores que passavam por lá, era aquela reclamação, né? Aí depois chegou um outro gestor lá e eu estou percebendo que os moradores estão mais confiantes, porque aí está dando mais jeito, né, na cidade, né? Inspirado também, eu acredito, que no próprio ex-prefeito Eduardo Braide, porque vai lá na rede social, mostra que está trabalhando, mostra que está fazendo alguma coisa na cidade. Ao contrário de outras gestões aí que deixaram tudo abandonado por lá, né? Só castigaram o município, infelizmente. A questão do Braide nas redes sociais, eu tenho que tirar o chapéu para ele, e já em vários vídeos meus eu já fiz comentários em relação a isso. Eu acho que ele trabalha redes sociais de uma forma bem low-fi, né? Para quem não sabe o que é low-fi, é aquele vídeo que tu faz na rede social sem muita superprodução, sem muitos efeitos. Então é aquela coisa dele, ele tá por lá, pode até ter uma equipe que me dizem que não tem, me disseram que não tem, mas pode ter até uma equipe por trás. Mas o que ele deixa transparecer é que tá ele ali de boa. E isso rende mais do que fazer dancinha de TikTok. Vão por mim que o que eu tô falando é real. E Braide começou a fazer isso desde o início. Então ele vende bem tudo que ele faz de forma natural. Ele consegue se conectar com as pessoas através das redes de uma forma assim que eu fico assustado. E não é uma coisa que começou do dia para a noite, né? Ele vem trabalhando isso. Hoje muita gente quer ter o sucesso do Braide do dia para a noite. Aí os caras vão correr para negócio de dancinha, de TikTok, para trend, aquele negócio que eu não suporto. Eu não suporto isso aí. Mas, de fato, eu creio que ele tem inspirado muita gente aí pelo interior adentro, afora, e tenha provocado o próprio governo do estado que, assim, precisa melhorar a questão de vender suas obras. E a gente já comentou isso aqui em outro episódio, isso aqui é fato. Então, assim, de vez em quando eu levo uma pancada aqui do pessoal dos eleitores do Braide, e agora eu acho que eu vou levar uma pancada dos eleitores do Orleans, mas precisa melhorar esse negócio aí. Eduardo Braide escolhe uma vice do sul do Maranhão. Houve algumas críticas, inclusive eu fiz análise, não fiz crítica, mas nós tivemos algumas críticas em relação à escolha do nome dela em 2 pontos. Há quem diga que ela, por não ter, inclusive eu fiz essa análise, digamos assim, não ser uma política tradicional.
que talvez isso não o ajude, por ela não ter grupo, nunca teve um mandato eletivo, até onde eu sei. Então talvez isso atrapalhe, né? E há quem diga que ela é bolsonarista raiz, que inclusive o Anilton, que é pré-candidato a governo do estado pelo PSOL, esteve aqui e fez essa afirmação, ela é uma bolsonarista raiz. Inclusive também, eu já analisei aqui que o Braide ele não levanta bandeira para a questão de bolsonarismo, de lulismo, enfim, ele não levanta, ele faz o trabalho dele ali e segue, e sempre vem com aquele discurso, não, meu cabo eleitoral é o povo. Beleza, mas isso tem incomodado muitos setores da política, né? E aí fazem uma relação a vice dele com o Nicolas, ou seja, que tem uma corrente ali bolsonarista. Tem gente que eu percebo que quer puxar ele para o lado do Lula. Então, assim, e como é, você que é um cara próximo, qual é a vertente, qual é a ideologia do Eduardo Braide? O que se aproxima mais aí, se é que você pode falar? Bom, como eu sempre disse, né, como ele sempre falou, na verdade, ele governa para o povo. E o que o povo quer, gente, é serviço, é trabalho, é obra. E serviço, trabalho e obra não tem lado. Serviço, trabalho e obra é o povo. Então, é o gestor. É o gestor que tem pulso firme para fazer isso. Agora, independente de quem ganhe, se é A ou B, esquerda ou direita, ele, como governador, vai ter que correr atrás dos recursos de direita ou de esquerda para vir para o Maranhão. Então a gente tem que tratar o assunto com muita seriedade. Então ele não fica discutindo ideologia, porque isso não interessa para cá, para quem está pedindo socorro para sobreviver num estado tão pobre como o nosso. A gente precisa crescer. A gente precisa crescer em infraestrutura, a gente precisa crescer em economia, e é isso que ele está enxergando. É o verdadeiro problema da população. Não é política, é ideologia. Ele já saiu disso, dessa história de política, de posicionamento político, de ideologia. A gente não pode estar se amarrando a isso. Mas por que tu acha que tem essa cobrança da classe política em que o Braide defina se é direita, se é esquerda, se é Bolsonaro, se é Lula? É porque as pessoas têm um sentimento, e têm uma ideologia. Elas querem saber qual é a tua opinião sobre determinado tema, que é de direita, que é de esquerda, e que não é a nossa prioridade aqui para a gente entender que a população está sofrida, né? Quem está passando por um problema aqui no Maranhão, e a grande parte da população que a gente vê, precisa de emprego, né? Precisa de emprego. Hoje, o Maranhão sofre muito com isso, né? Então, ele tem que procurar trazer desenvolvimento para o Maranhão, e esse desenvolvimento vem através de investimentos. E esses investimentos dependem de decisões, que não são decisões ideológicas, são decisões práticas de governo, e que ele já mostrou que tem capacidade para isso. Ele falou que vai baixar o ICMS para que o produtor, o comerciante, o investidor, ele possa vir para cá, para o Maranhão, e fazer o Estado crescer, oferecer mais emprego. Então é isso que a população está precisando, né? De alguém que dê um jeito no nosso Estado, para que ele realmente cresça. Não fique empatado o desenvolvimento por conta aí de impostos caros, né? A gente precisa crescer muito, né, o Estado. Né? E o nosso futuro governador, ele mostrou tanto que sabe bem administrar os recursos, que ele não pediu nenhum empréstimo. Não pediu empréstimo. Não tem nenhum empréstimo? Não tem nenhum empréstimo na gestão dele, não tem. Quer dizer, você tem que realmente aplaudir, né? Quando você bota um gestor que pede empréstimo e aumenta imposto, é porque ele não sabe administrar. Ao contrário, o nosso futuro governador, que foi prefeito de São Luís, em toda a sua gestão não pediu empréstimo, ele não aumentou imposto, e os recursos que tinha na prefeitura, ele fez todas essas obras, mais de 1.500 obras na nossa cidade, e não pediu empréstimo, não deixou o município endividado, pelo contrário, está pagando dívida de outras gestões, e não aumentou impostos. Então a gente tem um exemplo a ser seguido, né?
E é esse perfil de gestor que a gente quer para administrar o Estado, porque o Maranhão tem jeito, né? A gente não vai ficar a vida toda esperando o Maranhão melhorar, só na esperança. Não, tem que ser o agora. A gente não pode deixar para depois. E é essa esperança que está nascendo nas pessoas, porque elas ouvem falar do Braide de São Luís. Às vezes elas podem até não conhecer, mas, poxa, o Braide lá em São Luís, ele transformou a cidade. Ele fez tanta coisa, então eu quero também para minha cidade aqui no interior. Então as pessoas estão sentindo isso, né? Elas estão percebendo que está vindo aí alguém que tem realmente a vontade, o desejo político de transformar o Maranhão. E mais do que político, de ser um grande administrador dos recursos do nosso Estado. Ele já mostrou em São Luís, então o povo do Maranhão tem essa esperança de que ele faça a mesma transformação no Maranhão inteiro. E é isso que está movendo as pessoas para uma pré-campanha voluntária. Se tu vê por onde ele passa no interior, pode observar, ali não se pagou ônibus para estar levando caravana para lado nenhum. Ali as pessoas não estão ganhando nem um tostão para estar ali participando do momento de conversa com ele, como outros candidatos fazem. Ali as pessoas estão indo voluntariamente conhecer, saber quem é o Braide, saber que ele está chegando na cidade. Porque o nome Braide já chegou, né? Já chegou em todo canto. E chegou porque chegou com uma onda nova do momento de que ele é um grande gestor, que transformou São Luís e está chegando para transformar o Maranhão. Beleza. Douglas, a gente está chegando perto do final, acho que vai ser o episódio mais longo. Eu tô me controlando aqui, porque assim, a gente sempre fechou os episódios em 1 hora, mas a gente já bateu 1 hora de programa aqui. Eu ficaria contigo aqui mais 1 hora batendo papo. Mas a Suleima acho que não ia gostar. Mas enfim, você é pré-candidato a deputado estadual, né? E eu vou te fazer só essa pergunta e em seguida mais uma para a gente encerrar. Você é pré-candidato a deputado estadual. Eu quero saber, não só para mim, mas para o povo que está em casa. A gente tem pessoal do Uber que gosta de acompanhar com os episódios, enfim, tem uma galera boa. E eu já vi nas estatísticas, viu? Muita gente que assiste pela Smart TV, ou seja, a pessoa chega em casa e vai assistir. Eu gostei disso aí, isso é bacana. Eu virei televisão também, Olha, que eu bacana. virei TV. Mas enfim, vamos lá. Falando para todo esse povo, o que o povo do Maranhão, o que os teus eleitores de hoje e o que os teus eleitores de hoje que vão continuar e os que vão vir para somar devem esperar do Douglas se eleito deputado estadual? É o mesmo pulso firme que eu tenho na Câmara Municipal de São Luís, de votar com coragem naquilo que é importante e a favor da população, que a gente tem que fazer na Assembleia, sabe? Porque muitas pessoas não entendem ainda qual é o papel do legislativo, do legislador. A gente está ali para votar todos os dias. E será que o seu representante, que você votou, está fazendo aquilo que você quer, está votando da forma como você quer? Porque a gente tem aí 42 deputados e veja lá quantos votaram para aumentar o ICMS, né? Que está pesando no seu bolso. E hoje a gente paga o maior ICMS do Brasil. Você acha que isso é certo? Se você tivesse lá votado num deputado que fosse contra essas coisas, hoje você não estaria pagando o ICMS caro como a gente está pagando hoje, né? Então é isso que eu falo, você tem que escolher bem quem vai te representar lá na Assembleia, porque esse que vai te representar na Assembleia, ele tem poder de voto que vai votar por você, e você vai querer escolher um deputado que vai votar contra o povo, porque votar aumento de imposto é votar contra o povo, né? Então o nosso futuro governador já disse que vai mandar o projeto para baixar o ICMS e a gente vai estar lá para apoiá-lo, para baixar, porque é o que precisa ser feito. O Maranhão não tem que pagar o maior imposto do Brasil. Não tem nem justificativa para isso, gente. Se você vê que estados muito mais ricos não tem isso, não pagam imposto mais caro, né? Ah, não, porque foi criado o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza. Será que para se combater a pobreza é preciso sacrificar o trabalhador?
é preciso aumentar o imposto. Então, para você provar que sabe administrar, não aumentando o imposto, nem fazendo empréstimo. Isso o nosso futuro governador já demonstrou que tem competência para administrar, porque ele não faz isso. Então, a gente responde, Udes, a tua pergunta exatamente com essa postura. A gente tem que votar a favor da população. E eu disse, 42 deputados estavam aí, eles não votaram, a maioria votou, aprovou o aumento do imposto e agora todos nós maranhenses estamos pagando caro por isso. Então isso está errado. Então a gente não pode escolher qualquer um para estar lá para votar contra o povo. Então é isso que a população tem que ficar de olho. Beleza. A última pergunta, que depois eu vou para as considerações finais, mas vamos lá. A última pergunta é: Eduardo Braide, você que foi durante muito tempo o Chame o Douglas, né? Aquele cara que a galera em casa via esperança em resolver um problema de uma rua, de alguma situação dentro do bairro, que ficou popular nacionalmente. O que eu quero? Que você, enquanto essa figura tão popular, que as pessoas acreditam, que as pessoas têm carinho, e têm um carinho muito grande por ti, e eu sei disso, como essa figura pode pedir o apoio da população para o seu pré-candidato, para o Eduardo Braide. Eu te deixo aqui à vontade. Bom, a gente sabe o quanto que o Maranhão precisa de uma pessoa que tenha pulso firme para administrar o Estado com mãos de ferro, para tirar a gente dessa zona de desconforto, que é o último lugar quando é coisa boa e primeiro lugar quando é coisa ruim. Então a gente precisa sair disso. O Maranhão não merece isso. A gente tem o maior índice de pobreza, a gente tem o menor índice de saneamento básico, a gente tem uma população com maior índice de desemprego, de maior número de pessoas que dependem de benefícios sociais para sobreviver. Quer dizer que se tirar esses benefícios sociais, as pessoas voltam para a miséria. Quer dizer, o que está faltando? Emprego, porque o emprego é que dá independência para a pessoa, que dá dignidade. Então as pessoas estão precisando de emprego. E para ter emprego, ela precisa ter qualificação. Para ter qualificação, a gente precisa ter economia forte, mais empresas vindo para investir no Estado, para oferecer emprego para a nossa população. Hoje, Udes, o que mais as pessoas me procuram como vereador não é nem benefício para o bairro e coisas para... Emprego. É emprego. Eu Tá sei bem entendendo? disso. As pessoas me pedem o tempo todo trazendo currículo, assim, a gente fica impressionado. E a gente se sente assim impotente porque nós não somos uma máquina de emprego, nós não temos empresa e nem como empregar todo mundo na esfera pública, né? Então, assim, a gente sente muita vontade de ajudar porque você sabe que o emprego dignifica o homem, o trabalho dignifica o homem. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão viciadas em receber aí um auxílio ali, um auxílio aqui, mas o emprego é que vai tirar ela. A dignidade é o emprego. Que vai tirar ela dessa situação, porque em algum momento aquele benefício vai acabar e, quer dizer, ela vai ficar, Deus dará. Então, assim, eu sempre tive o pensamento que aqui a gente vê que a política ela é tão perversa quando ela faz isso com a população. Se cria cada vez mais uma esfera para que nasça muita gente para se tornar dependente de político, de governo, quando na verdade você está tendo esse índice populacional crescendo e as pessoas ficam dependendo de benefícios sociais e você não investe para que aquelas pessoas elas tenham cada uma seu emprego para se tornarem independentes. E se elas não se tornarem independentes, o que elas vão se tornar? Dependentes de governo, de benefícios sociais. E aí o voto fica atrelado, sabe? Então eu acho isso muito triste, isso tem que mudar, né? Tem que mudar. E a gente conhece muito a realidade da população e eu aqui não estou criticando porque muita gente precisa de ajuda para ontem, sabe? Sim. Eu ando nesses bairros aí, outro dia eu estava com minha equipe e a gente... estava separando umas cestas básicas para entregar na semana seguinte. Eu digo, não, vamos entregar hoje, porque eu tenho certeza que hoje essas pessoas estão precisando. Semana que vem é outra demanda.
Né? A gente sabe, aí muita gente critica porque a gente entrega cesta. Gente, é uma questão de urgência, muita gente pedindo Sim, socorro, a sim. gente fica sabendo de casos e mais casos. Sim. Então, assim, a gente precisa ajudar. Não é só porque a gente tem um mandato, é porque nós somos seres humanos, a gente precisa ajudar o outro também. Eu tenho certeza que você, como jornalista, um lugar que você passa, você se solidariza com alguém, nós, enquanto seres humanos, nós nos sentimos obrigados Sim. a ajudar, porque é nosso semelhante que está ali precisando daquela ajuda, né? Então, na hora que você me diz assim, de que forma que eu posso convencer as pessoas a seguir nesse projeto para o Maranhão, apoiando o nosso futuro governador Eduardo Braide, é isso que eu estou te dizendo. A gente precisa de uma verdadeira transformação no Maranhão. Transformação que tem que ser com tudo, né? Você sabe que estrada é essencial para o desenvolvimento de um lugar. Então você não pode fazer qualquer capinha de asfalto, porque você asfalta agora, ano que vem está esfarelando. Não, tem que ser um trabalho. O povo vai ver, o povo vai estar vendo. Ver. Então, é dinheiro público jogado fora. Então tem que ser uma coisa, um trabalho de qualidade. Aqui em São Luís você vê 5 centímetros de asfalto com brita, e não é só 5 centímetros de asfalto, é trabalhar toda uma base com cimento, que quer dizer, você viu ali que teve o quê? Um olhar de quem está preocupado com o futuro e com o uso importante do recurso público para durar. Não é uma obra só para as pessoas olharem e dizer que foi feito, não, é uma obra para durar. Então é assim que a gente tem que tratar o dinheiro público, é com muito zelo, e é por isso que eu tenho orgulho de dizer, né, que a gente está nessa frente de apoio para que o nosso futuro governador Eduardo Braide possa trabalhar e transformar o Maranhão como ele transformou São Luís. Bom, Douglas, foi um prazer te receber aqui e eu te deixo com as considerações finais. Bom, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente está aí, teve gente que questionando assim, Douglas, e aí você está num mandato de vereador, você vai agora para deputado, Gente, eu sou vereador, eu tenho um compromisso com a população de São Luís, a gente está trabalhando muito na Câmara Municipal para a gente levar à frente os nossos projetos de lei que têm impacto na vida do cidadão de São Luís, como na área de transporte público, que a gente está pesquisando muito sobre este assunto, para ver de que maneira que a gente pode melhorar um pouco aqui a nossa cidade nesse aspecto. A gente já realizou audiência pública para tratar de lixo na área Itaquibacanga, ali naquela área que estão transformando em aterro sanitário a entrada da cidade para quem vem pelo Porto do Itaqui. Então a gente está conseguindo vários avanços, conseguindo reunir várias autoridades, então a gente está acreditando que vai conseguir solucionar, e é isso que é o nosso mandato, né? A gente trabalha em busca de resultados, e é por isso que eu sigo firme no meu mandato de vereador e também trabalhando para que a gente possa também servir toda a população do Maranhão, se a gente conseguir chegar com as bênçãos de Deus e com a vontade do povo na Assembleia Legislativa do Maranhão. Agradeço, portanto, né, o convite, né, e poder ficar aqui à vontade para falar de todos os assuntos, sem medo de nenhuma pergunta, e falando como jornalista e também falando como parlamentar de São Luís. Isso aqui, na verdade, é um bate-papo. Eu falo para a galera aqui, Douglas, que eu não trato ninguém que vem aqui como jornalista. Eu vejo que só minha pergunta demora 2 quilômetros. Eu vou daqui lá no Japão para concluir uma pergunta. Então, para mim aqui, isso aqui é um bate-papo, sabe? Um papo de boteco, um papo de amigo. É isso que eu gosto de fazer. Isso aqui é o meu maior prazer, é esse. Então, todo mundo que vem aqui já sabe que a gente vai trocar uma ideia. Não vai ser aquela coisa tradicional de jornalista. Mas quero te agradecer pela presença e dizer, gente, este está sendo o episódio mais longo da história do Discast, mas muito gostoso aqui, muito bacana rever o Douglas. Dessa vez não é com vontade de pegar ele assim, não, mas tá de boa. E dizer pra vocês o seguinte, continue ligados, quero agradecer a galera do Uber, cara, essa parada do Uber. Mandem as fotos pra gente, que é pra gente botar, vocês estão assistindo aí, mandem as fotos que eu vou começar a botar nos stories. Eu acho que eu vou fazer um episódio só com a galera que manda foto pra mim. Mandem mais fotos, beleza? E quero agradecer a todos vocês, a audiência. Continue clicando aí, vão revendo aí os outros vídeos, os outros episódios. Beijão e até a próxima.